Bem-vindo ao Music Flow Business. Nesse episódio, nós vamos falar sobre viver de música. E eu tenho o privilégio de entrevistar um cara sensacional. Ele, nascido em Vitória, Espírito Santo, guitarrista, arranjador, produtor musical, mestre em ensino de práticas musicais pela Unirio, já se apresentou em várias cidades do Brasil, na Europa, muito bom. Além de shows, realizou workshops de música brasileira. Foi professor da Faculdade de Música do Espírito Santo, a FAMES, por 16 anos. Foi integrante do Comitê Artístico Pedagógico que organizou o Festival de Inverno de Domingos Martins por vários anos. Nada mais, nada menos que ele, Fábio Calazans. Seja bem-vindo. Esse podcast surgiu com o intuito da gente apresentar para o mundo as pratas da casa, os capixabas. Por isso que você está aqui. Obrigado. E hoje nós queremos conhecer um pouco da sua história musical. Como foi o seu início? O que despertou o primeiro interesse? Se foi através de algum incentivo, algum colega, escola, família? Como que isso aconteceu? Como é que a música te alcançou? Então vamos lá. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Como eu te falei, eu acompanho podcasts por aí afora, adoro. E, bom, a minha história começou engraçada assim. Eu era pequenininho, minha mãe disse que eu falava assim, vou tocar tarol na banda da polícia. Mas eu esqueci essa história, né? E só fui ser músico mesmo a partir dos 20 anos que eu comecei a estudar música. Até então eu tocava um violão esporadicamente, porque minha irmã tocava violão em casa, então eu pegava o violão e brincava um pouco, mas nunca levei a sério absolutamente. Mas a história vem assim, porque eu tenho uma família muito musical, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe. E principalmente da parte da minha mãe, o meu avô, a minha mãe toca piano, canta muito bem, tem uma voz muito bonita. E o meu avô, o pai dela, cara, ele tocava piano, tocava acordeon, tocava bandolim, tocava violão, tirava as coisas de ouvido, tirava Chopin no piano de ouvido. Sensacional. O velho era incrível. E ele não era músico profissional, ninguém foi músico profissional, né? Morava em São Mateus, trabalhava com oficina mecânica, trabalhava com conserto de motores. E aí eu decidi ser músico e recebi total apoio da minha família, meu pai, minha mãe, sempre me apoiaram. E daí eu comecei a estudar música. Aqui em Vitória eu estudei um ano de 86. Fui aluno do Cris Rocha, muitos aqui foram alunos dele, né? Amigo e professor muito bom, aprendi muita coisa com ele. E daí fui para o Rio de Janeiro estudar. Fui para lá estudar com o Ian Guest. Fui aluno do Ian Guest de harmonia, fui aluno do Nelson Faria, né, de improvisação, na escola do Ian. E depois eu entrei na Unirio. Ali eu tive uma formação mais sólida ainda, apesar da formação do Ian de harmonia ter sido muito sólida, né, que me ajudou muito a começar a tocar, a trabalhar. Engraçado que eu só vim fazer aula de instrumento mesmo quando eu voltei para Vitória. Engraçado, né? Porque eu fazia aula com o professor de guitarra, Cláudio Guimarães, mas assim, não era aula de guitarra. Eu ia lá, como é que faz isso aqui? Era uma aula meio informal. E aí, quando eu cheguei em Vitória, conheci o Fabiano Maia, o Washington, meus amigos até hoje, e comecei a fazer aula com o Washington. O Fabiano também me dá aulas de técnica de violão clássico. Aí eu comecei a sentir uma melhora na minha execução muito grande. O tempo que eu perdi, mas enfim, perdi não, né? Deixei de evoluir um pouco na parte do instrumento. Eu evoluí mais na parte teórica, musical. Tanto que me tornei professor. Já no Rio de Janeiro, já dava aula, porque eu me formei em licenciatura na Unirio. E aí comecei a dar aula em escola regular. Dava aula em 2 escolas, depois 3 escolas, depois fiquei só com uma. E até voltar para Vitória, eu dava aula em escola regular e dava aulas particulares de violão, de guitarra.
E quando eu voltei para Vitória, aí entrei na FAMES e fiquei lá 16 anos. Então, assim, a minha carreira acadêmica precedeu a minha carreira musical. Sempre tocando, sempre tocando. Mas o meu foco maior era na parte acadêmica. E depois, quando eu saí da FAMES, eu investi com força na parte de tocar o instrumento. E várias produções aconteceram desde lá de trás, né? Eu tocava num grupo lá no Rio, que foi o que me deu essa coisa do palco, porque a escola ajuda a gente teoricamente e tudo, mas você só aprende mesmo a ser músico no palco. E eu tive uma sorte de participar de um grupo que tinham bons arranjadores, aprendi a escrever arranjo dentro desse grupo. Tinham músicos que tocavam já há muitos anos, tocavam com artistas no Rio. E aí a gente fez vários trabalhos, tocamos com alguns artistas nesse grupo, né? Artistas de ponta, Elza Soares, Lobão, Moraes Moreira, Leni Andrade. Fizemos alguns trabalhos com alguns artistas. Então isso me deu a cancha de palco, que trago até hoje, né? E a gente vai evoluindo em cima disso daí. Mas foi resumidamente, foi a minha escola, tanto acadêmica quanto na prática do instrumento. Foi um pouco por aí. Desde o início, você já sabia que você queria ter música como profissão? Sim. Era um pouco romântico. Eu queria ser músico, não sabia que era profissão, né? Apesar de já ter uma certa idade, eu queria ser músico. Viver de música. Mas é engraçado, não pensava que era uma profissão, né? Não é uma profissão, é profissão. Depois que eu fui entender que é profissão, viver daquilo ali. Mas, de certa maneira, foi sim, eu sempre quis viver sendo músico. Qual foi um dos desafios entre essa transição do romantismo para o profissionalismo? Rapaz, o desafio é você poder se colocar no mercado, né? É um grande desafio isso, né? E até hoje luto com isso. Porque se colocar não tem um mercado estabelecido para o músico, né? Como eu vi certa vez, eu acho que o Oswaldo Montenegro, falando num desses podcasts aí. Sim. Ele falando, pô, o engenheiro quando se forma, tem lá o mercado dele. Ele vai entrar numa empresa, vai ter lá o médico. Obviamente, quando as pessoas são estudiosas, bem-sucedidas na escola, na universidade, ele vai ter ali. E várias profissões são assim. Músico não. Me formei ontem, hein, ó. Tá aqui meu diploma. E agora? O que eu vou fazer, né? O músico, eu falo um músico que estuda, que faz uma academia, né? Faz uma universidade, faz um curso regular. Tem uma certa dificuldade, porque você tem que fazer a sua rede de contatos. E aquela rede de contatos te auxilia muito, mas muitas vezes também não, porque assim, o cara não vai precisar, no meu caso, de um guitarrista. Precisa de um pianista. Então você fica ali ocioso, sem ter... Então esse é o grande desafio, é você se colocar, você tá ali no mercado, atuar, você aparecer, e essa coisa da internet hoje ajuda muito, você aparecer, você mostrar, olha, eu tô aqui, eu trabalho, eu toco guitarra, eu escrevo arranjo, eu produzo faixas, eu componho. Então, talvez isso seja uma coisa legal. E aí vem mais um desafio, que eu não sou dessa geração dos algoritmos, né? Não é a minha geração. Né? A gente conversava mais cedo. Assim, a minha filha de 2004, nasceu em 2004, ela nasceu dentro do algoritmo. E toda essa geração, até anterior a 2004. Eu não. Então é um certo esforço, apesar de, desde quando surgiu o computador em casa, aquele, como é que era? 386, 486, não é um negócio dele? 386, eu já tive um 386 dentro de casa. Então, desde o começo eu tenho aquilo ali, eu me dou muito bem com o computador, mas assim, a moda antiga. Mas eu acho que é por aí, acho que a gente vai aprendendo, né? Sim. O tempo vem passando, a gente vai aprendendo. Fábio, a gente tem aquelas referências musicais que nos impulsiona, né? E são várias. Sim. Eu quero 2 citações de referência.
nacional e internacional, que foram referência. Falou assim, cara, eu gosto do timbre desse cara. Uhum. Eu gosto da Instrumentista, sonoridade da mão dele, né? Da técnica dele. Duas referências, De nacional e guitarrista, né? guitarrista. É, ó, o nacional, cara, eu gosto muito do Ricardo Silveira. Eu acho ele um guitarrista assim incrível, a atitude dele no palco, ele falando, é um cara tranquilo. Eu gosto muito. É uma referência, dentre várias. Você pediu para citar Sim, duas, então a gente fica com as mãos sim. atadas. Mas o Ricardo Silveira é um cara que me veio na cabeça primeiro. E o internacional também, da mesma forma, são vários, mas assim, o John Scofield é um guitarrista que eu adoro. A abordagem dele com a música, para mim, é incrível. Tem sempre o inesperado ali, né? O meu olhar para o John Scofield para mim, a forma mais difícil de composição. A música é simples Sim, e é rica. Não é exatamente. isso? Falou tudo, é A isso música aí. é simples e é rica. É Riquíssimo. dificílimo fazer isso. Às vezes pouquíssimos acordes, mas ele imprime uma coisa no arranjo ali, uma coisa que você fica. É exatamente É isso isso aí. que conquista a gente, né? Fábio, violão. Quais são as suas referências nacionais e internacionais? Violão, então. Minhas referências maiores são na guitarra, apesar de eu tocar violão e aí aquilo que eu falei. Esses amigos, o Fabiano, o Washington, eles me auxiliaram muito na tocada do violão, o violão clássico, né? Mas violão, cara, violão nacional, porque eu toco violão de corda de nylon, né? O violão clássico, né? Não o repertório clássico, mas o violão conhecido como violão clássico, né? O seu Cara, contato com o violão, ele veio mais ao popular, à é o bossa popular. nova Bossa ou ao Nova, isso aí. erudito? Essa é a minha Popular pergunta. Bossa Nova. Cara, o Hélio Delmiro é uma referência boa para mim. Assim que o Hélio Delmiro é um cara incrível, um cara intuitivo e uma técnica absurda e conhecimento. Engraçado que a gente fazia aula no Ian Guest. Ele fazia uma turma antes da minha com o Ian, de harmonia, né? Ele, obviamente, já era o Hélio Delmiro, já tinha passado por toda aquela carreira dele fantástica na década de 80, meados da década de 80, 88. E ele que me deu a dica do Ian Guest. Ele que me deu a dica do Ian Guest. Tive a oportunidade de conhecê-lo e ele falou, olha, dá um professor de harmonia que é muito bom, liga para ele aqui, o Ian Guest. Aí eu fui fazer aula com o Ian Guest. Que no começo eu fui para o Rio para fazer aula numa outra escola. Mas aí não deu muito certo. Não deu muito certo. E aí pouco tempo depois, eu conheci o Hélio Delmiro por causa de um amigo comum, pai, e aí ele me deu essa dica. Então, o Hélio Delmiro é um guitarrista, um violonista e guitarrista Sim. também, né? Mas é um violonista que eu gosto muito da abordagem dele no violão. Internacional, cara, assim, a gente tem o Romero Lubambo, que é um brasileiro internacional. Porque é o violão de corda de nylon, né? Sim. No exterior não tem gente tocando. Tem o Charlie Bird que toca violão de corda de nylon, mas não é o violão que eu gosto. O Romero Lubambo seria esse cara. Assim, se você me permite chamá-lo de internacional, porque ele mora nos Estados Unidos há 40 anos. Então eu vou ficar com esses dois aí. Muito legal. Falando em experiências musicais. Uhum. Você já tem uns quilômetros rodados aí, Fábio. Alguns. Uma citação de experiências de palco que te marcaram, de ambientes, de músicos. Tem algo que você pode trazer pra gente marcante na sua história musical? Tem uma experiência interessante que quando eu fazia o primeiro show que eu fazia nos Estados Unidos, no festival de jazz lá em Louisville, no que eles falam Louisville, que é Louisville, né? A cidade onde está enterrado o Muhammad Ali, né? A cidade Conheço dele, mais né? assim. Mas eles falam Louisville. Sim. Fazer um festival na universidade de Louisville, né? E aí, cheguei lá,
Nós chegamos antes, né? Fizemos... Não, o primeiro show foi esse. Depois nós fizemos 2 shows em outras cidades próximas. Fui com a banda daqui. Aí, no dia de tocar, eu ainda estava relax, tranquilo. No dia de tocar, fomos para lá, para Lúvio, que a gente ficou numa outra cidade. Fomos para Lúvio e aí fomos almoçar. Aí chegamos para almoçar. Nesse festival ia dividir com... no primeiro dia era o meu show, na quinta. Na sexta era o Eddie Gomes, contrabaixista, maravilhoso, tocou com Chick Corea e Steps Ahead, várias bandas, músico fantástico. E um que faleceu recentemente, Lou Donaldson, um saxofonista bem antigo já. E aí quando eu chego na universidade lá, que o show foi no Teatro da Universidade, tava lá meu nome, Fábio Calazans, eu falei, pô, embaixo Eddie Gomes. Eu falei, meu Deus do céu. Aí começou a bater um nervosismo. Mas aí, até aí tudo bem, tudo certo. Aí chegamos no restaurante para almoçar. Aí o cara que organiza o festival, como vai? Eu sou o Michael, prazer. Aí me apresentou o Eddie. Eu falei, Eddie Gomes? Yes, I am. Assim, eu sou o Eddie Gomes. Eu falei, uau, pô, prazer. Aí sentamos, almoçamos, conversamos pra caramba. Beleza, a história ainda continua, né? Aí, cara, isso foi na hora do almoço, e o show era de noite. Cara, até aí passamos o som, fizemos mais um ensaio, né, pra firmar o show. Tudo certo, cara, na hora, no camarim, na hora que foi dando a hora, assim, tinha uma orquestra tocando antes, aí depois a gente ia entrar. Na hora que acabou, rapaz, foi batendo um nervosismo, aquele fogo vai subir. Rapaz, o negócio foi incrível, assim. Aí eu fazia flexão, plantava bananeira, tomei um banho frio e... Foi no inverno, tava frio pra caramba, só obviamente dentro não faz frio, né, dentro dos lugares. Mas o show aconteceu da melhor maneira possível. E tem mais uma história engraçada que foi a seguinte. Aí acabamos o show foi ótimo, graças a Deus, fizemos um ótimo concerto. Aí eu saí, aí vem um rapaz lá de fora e falou, pô, que legal o seu show, cara, o baterista tocou pra caramba. Aí eu brinquei com ele, pô, mas o show foi meu. Mano. Mas realmente o Edu Chaimbrun, o baterista, que foi maravilhoso, tocou pra caramba. Eu tenho a gravação do áudio disso até hoje. Legal. Depois no final o Michael Trace foi lá e me deu o áudio, o CDzinho com áudio. Mas tem várias histórias, mas essa é uma história que me marcou bastante. Interessante dessas experiências, né, Fábio, que independentemente do tempo de estrada que a gente tem, a música traz essas emoções muito vivas pra gente. Né? Então você pode ter tocado com todo mundo, mas sempre tem alguém novo que te dá aquele friozinho na barriga. A música traz pra gente, dá essa oportunidade, né? E torna como se fosse a primeira vez de subir ao palco. Você tem uma referência que você pode dar pra gente assim, cara? Tocar com além alguém, dessa experiência que você disse aí do Eddie Gomes, algum mais artista que você foi dividir o palco, que você foi tocar junto em algum trabalho, que você fala, caramba, olha o friozinho na barriga, de responsabilidade. Esse friozinho sempre a gente tem, né, sempre, cara? Né? Sempre a gente tem. Quando eu fui tocar com a Leni Andrade, né, cara, olha, também, né? Não fui eu o músico, essa orquestra que eu tocava, esse grupo que eu tocava. Nós fomos fazer um show com a Leni Andrade. E aí, antes de entrarmos no palco, né? Aí a gente faz aquela reunião, alguns fazem oração, outros se concentram. E aí a gente se juntou, demos as mãos, a Leni, ela era pequenininha assim, né? E todos falando, aí eu falei pra ela assim, pô, Leni, vai ser um prazer tocar com você. Ela, com prazer mais caro. Aí todo mundo morreu de rir. E no palco, teve uma música que a gente ensaiou, a gente era um grupo que ensaiava muito, né? É uma coisa que eu sinto falta, Marciano, abrindo um parênteses. Sim. Que quando eu voltei para Vitória, até hoje eu não encontrei esses pares. A gente com esse grupo chama Sem Batuta. Eu sempre cito, as pessoas que me conhecem sabem. A gente ensaiava independente de ter show ou não.
toda segunda-feira, 8 horas da noite até 1 hora da manhã a gente ensaiava, pagava estúdio. Ainda quem chegava atrasado tinha que pagar multa. Era uma coisa muito legal. E músicos, cara, que atuavam... Um tocava com Gilberto Gil, tocava com Simone, eu tocava com Moraes Moreira durante uma época, entendeu? Então, assim, diversos músicos passaram por esse grupo. Teve um núcleo que ficou constante, mas alguns outros... Mas todo mundo tinha o maior prazer de ensaiar, de ter esse trabalho. Porque no Rio tem muita coisa do artista... De acompanhar artista, né? E ainda as pessoas queriam ter o seu trabalho, que era esse trabalho do Sem Batuta. Então todo mundo se dedicava muito ali. Eu fecho parênteses, mas eu não lembro onde que eu estava quando eu abri o parênteses. Você tinha me perguntado? A experiência do Frio na Barriga. Da Leni Andrade. Isso. Isso. E foi com esse Sem Batuta. Aí no palco teve uma música que o andamento era mais rápido. E a gente começou mais lento, mais devagar. E aí quem dava o andamento, quem dava andamento não, quem começava o violão, tinha 3 violões no grupo, nessa época 2 violões e cavaquinho. Quem fazia o violão para Leniano começar a cantar, depois da introdução, era eu. E aí eu já saquei que o andamento estava lento e falei, caramba, e agora? É bom. Foi, e a Eleni já estava estalando o dedo no andamento. Aí eu olhei para ela, né, ela de costas, eu olhei para ela estalando o dedo, aí na minha hora eu já peguei o andamento dela, pam, pam, e aí todo mundo foi junto, né? Então, essas coisas que só o palco te traz, né? Só o palco te oferece essas oportunidades de experiência, né? De adquirir esse tipo de experiência. E isso acontece para sempre com o músico. Para sempre. Não adianta você tocar, ter experiências incríveis com músicos fora de série, você vai ter sempre aquele momentinho ali. Tem show que você faz que você sai assim nas nuvens, que você faz aquele show que você fala, putz, hoje eu quero que seja sempre assim, hoje eu toquei muito bem, pô, você fica feliz. No outro show, no outro dia você faz e sai angustiado porque muita coisa você não consegue reproduzir. Assim, no meu caso, eu sou um músico que, assim, tem a parte do arranjo, que você toca aquilo ali do jeito que é, e tem a parte que você tem uma certa liberdade. Ainda tem a parte de improvisar, que eu improviso mesmo, eu não chego com nada pronto, eu chego improvisando. Entendeu? Dentro das referências que eu desenvolvi durante a minha vida como músico. E cara, tem dia que você sai, você consegue resolver bem a parte do arranjo, mas a parte que você tem mais liberdade, a parte do improviso, você não sai feliz. E isso esse tipo de performance é mais comum do que aquela super performance. Isso é engraçado, né? Mas a gente luta contra isso. Aliás, isso é o grande prazer de você. Aí você volta para casa e vai praticar, vai resolver aquelas questões que você... Porque fica na memória a parte que você vacilou. Aí você vai, limpa aquilo ali, toca diversas vezes e depois vai melhorando. Entendeu? Aperfeiçoa, né? É a busca do aperfeiçoamento ou constante. muda o caminho, né? É. Não, eu vou fazer, Não, aquela frase ali eu tenho que acertar ela, né? É. Ou não, eu vou deixar ela de lado e vou botar outra, né? Mas, Fábio, e como você pensa esse processo de improvisação? Improvisação? É. Olha, para mim, improvisação... Para mim não, para todo mundo, mas tem gente que não sabe, né? E tem gente que sabe. Parte da harmonia. A harmonia é o elemento principal, muito. Embora a melodia precede a harmonia. Lá atrás, do contracanto, coisa e tal, a melodia precede a harmonia. Mas, como a gente fala de improvisação, a gente improvisa sobre algo estabelecido. Improvisa sobre alguma coisa estabelecida. Né? Então, assim, a melodia que você constrói em um improviso, ela está conectada com a harmonia do momento ali. Então, eu improviso, eu penso nos arpejos dos acordes, penso em desenvolver frases ritmicamente. Uma coisa que eu observo muito quando eu vejo as pessoas falando de improvisação, dando aula de improvisação, eu observo que se fala mais em notas do que nos ritmos. E eu acho que, para mim, é
o ritmo é mais importante do que as notas. O ritmo é muito mais importante do que a nota. Uma vez, fazendo um workshop com o Michael Brecker, finado Michael Brecker, e ele falou isso também, e eu entendi na hora, porque eu estava nessa busca. Que tem essa coisa, a gente está preparado para receber informação, né? Às vezes a gente não está. E nesse caso, graças a Deus, eu estava preparado. E ele falou isso, olha, improviso é ritmo, muito mais do que nota. Porque você bota uma nota que não concorda com aquele acorde naquele momento, se você resolver como uma apogiatura, uma aproximação para a nota que vai concordar com o acorde, você resolveu ritmicamente. Então, tem isso e tem a abordagem rítmica que você vai dar para aquilo ali. O que vai causar, que vai criar interesse, que vai deixar o teu improviso interessante. Ao invés de ficar taca, 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 toca, taca, 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 fica aquela coisa constante, aquele ritmo constante. Quando você cria um ambiente rítmico interessante, estimulante para você e para o ouvinte, obviamente, você vai se sentir melhor, inclusive. Você vai desenvolver o teu improviso ainda melhor. Como a fala, né? Você fala uma coisa, continua falando. De repente, lá no meio, você já está falando pelos cotovelos e depois você vai entregar para o outro falar. Entendeu? É mais ou menos isso, sabe? Na minha concepção, eu até vi em um podcast esses dias, eles comentando sobre isso, sobre o processo de composição e improvisação, como se fossem coisas distintas. O processo de composição, na minha concepção, você tem um tempo de criação, de inspiração. Uhum. A improvisação, para mim, nada mais, nada menos é do que a composição do momento. Com certeza, é isso. Certo, professor? Claro, lógico. E é interessante, eu também passei por esse processo de que eu sempre gostei muito de melodia, mas o meu instrumento, eu toco violão, né, contrabaixo, meu instrumento sempre foi um instrumento rítmico, mas eu sempre encarei o contrabaixo, o que me atraiu muito no instrumento foi a improvisação no contrabaixo. Então eu sempre o encarei mais do que um instrumento rítmico, encarei mais como um instrumento melódico e harmônico. Apesar, porque os estudos que a gente faz também de harmonia e improvisação, isso chama muito isso. Eu vejo que nos estudos que nós temos, eles são mais focados justamente a harmonia e a improvisação do que a rítmica. Sim. Eu tinha uma dificuldade na improvisação que eu não sabia. Eu tinha um processo, eu conseguia criar melodias, né, as harmonias bem colocadas, e eu ficava ali, né, aperfeiçoando, estudando, treinando, mas quando eu enxerguei que a minha dificuldade era a rítmica, eu falei assim, peraí, a minha dificuldade é essa aqui. Rítmica dentro do processo de criação de improvisação. Da melodia, a gente ficava muito linear, né? Quando você não tem uma rítmica. Sim. Você fica com uma improvisação linear. De certa forma, não explora os sentimentos, né? Exatamente. Isso aí. E aí eu tive uma oportunidade de estudar com um cara também sensacional. Eu fiz 8 horas de aula com ele. Direto? Direto. Caramba! E era um cara, a citação, o Ney Conceição. O Ney, sim, conheço ele. Na época que ele era autodidata, vinha de toda a experiência, ele tem uma bagagem musical de experiência, mas era um improvisador nato. O Ney é fantástico. Aí eu sentei com ele para conversar, ele, cara, eu não sei nada disso aí que você está falando. Eu não sei o que é uma quarta aumentada, eu não sei o que é um lídio, eu não sei o que é... Sabe tudo aqui na orelha. Eu não sei. Tudo no ouvido. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou tocar para você ver e aí você vai me perguntando. E a gente foi estudando. Cara, era qualquer tom para ele, era qualquer música, ele saía improvisando tudo. E aí eu comecei a observar que a rítmica era o segredo.
que ele não parava nas notas de tensões, ele passava, né? E do jeito que ele improvisava, ele tinha uma identidade. E eu falei, pronto, agora eu descobri, justamente. Eu preciso desenvolver mais a rítmica na improvisação. E o cara vai desenvolvendo o que você falou, vai desenvolvendo uma identidade própria de improvisação. Uma maneira dele de improvisar, de contar essas histórias, né? E aí quando você ouve o Mike Stern, ele tem uma maneira própria dele. Ele, sem ser pejorativo, ele se repete pra caramba, mas Sim. é porque ele é aquilo ali. É. Ele é aquilo ali, ele toca aquilo ali. As pessoas curtem, eu curto. Então, aliás, eu quero dizer que o Mike Stern gravou no meu primeiro disco, né? Fez um solo ali. Aí. Depois eu vou te mostrar aqui meus bom. discos aqui. E ele tem uma linguagem que você fala, o Mike Stern tá tocando. Na mesma hora. O timbre e a abordagem rítmica e melódica, a maneira dele de improvisar. Até ele com um pouquinho de coros, é isso? Tem um coros estéreo, coisa e tal. E o John Scofield também, que tem aquela distorçãozinha leve ali, sempre tem um overdrivezinho. Esses caras, ele tem o Kurt Rosenwinkel também, que é um super guitarrista, mais recente assim, né? Já está no mercado há mais de 20 anos, eu acho. Que também tem um timbre que você fala, pô, é o Kurt Rosenwinkel que tá tocando. Rosenwinkel, nome meio difícil de falar, né? Então, na verdade, os músicos americanos têm essa coisa de desenvolver a sua sonoridade, que passa pela questão rítmica. Passa pelo timbre, sim. O timbre, todo mundo vai chegar num... Porque a sua maneira de tocar, de pegar no instrumento, e aqueles pedaizinhos ali bonitinhos que a gente adora, né? Que vão dar aqueles efeitos ali. Você pode tocar com pedal, sem pedal, que você vai... Na hora do cara tocando, você sabe que é o cara por causa do ritmo. Não é por causa do som, é por causa do ritmo. Se você pegar o Scofield e botar ele num violão de corda de aço, que ele também faz muito, você fala, opa, o John Scofield está tocando aí. A construção dessa maturidade também dentro do timbre é super importante, né? Sim. Hoje a gente está muito na era do digital. E aí eu vejo essa geração de hoje que não passou pelo processo, pelo conhecimento do analógico. Eu tenho um colega que ele é muito dedicado e analista na questão de timbres. Legal, hein? E aí a gente já teve a oportunidade de sentar dentro do estúdio e pegar vários amplificadores, né? Vários efeitos digitais e analógicos, tanto o de entrada do mercado, o pedal analógico, quanto o de boutique, quanto o efeito digital, multi-efeito, né? Multi-efeito de entrada no mercado, quanto o mais top. E eu não vou citar marcas, mas né, fizemos uma experiência de pegar primeiro construir o timbre dentro do analógico, de um overdrive, né, e depois simular o mesmo timbre, se aproximar no máximo daquele pedal. Do pedal digital de entrada do mercado. Sim. Ok? Então a gente replicou o som do pedal de boutique analógico no pedal digital de entrada do mercado. Pedal de 200, 300 reais. Sim. Olha, muito não próximo, é né? a mesma coisa, mas é muito próximo. Aí, mas meu amigo, eu não vejo ninguém conseguindo tirar o som nesse pedal aqui, igual você está tirando. Vamos fazer a experiência. Vamos pegar aquele digital de boutique. Vamos ver se a gente consegue replicar o mesmo som do pedal de boutique nesse de entrada digital aqui também. E aí eu observava que ele se aproximava de tudo, a gente plugando, só tirava o cabo, botava em um. Pô, esse aqui é 200, esse aqui é 20 mil. Ué, sai um pouquinho e volta. Agora, quem é quem? Mas o que acontece? Então, a gente entende que o som tá na cabeça e tá na mão da pessoa. Lógico. Então, isso vem de um processo de maturidade do timbre, né, que nós temos, né? Que a gente
Vai pensando que mediante essas referências, as influências, né? Cara, você liga em qualquer amplificador. Outro dia eu não gosto de amplificador Marshall, porque ele tem muito médio, ele é mais para rock and roll. Isso. Eu fui ensaiar no estúdio, o cara só toca esse Marshall aí, meu Fender não tá. Eu gosto de amplificador Fender. Falei, deixa eu ligar. Puta som! Porque eu cheguei no som, peraí, mas aqui tira um pouquinho de médio. Pô, o som do amp é ótimo. Mas como ele tem muito médio, eu fui ali, tirei, subi um pouquinho do agudo, chegou no meu som. E olha que nesse dia, como era um ensaio assim, rápido, só pra gente passar umas introduções, coisa e tal, eu não levei efeito, não levei nada. Aliás, o meu som não tem muito efeito, né? Eu uso só um reverbzinho quando o amp não tem. Eu gosto de um moduladorzinho de vez em quando. Às vezes eu alterno entre um chorus, mas um chorus não daquele da década de 80, um chorus mais excitado, assim, ou um phaser, né? E um overdrivezinho também suave, tipo o Scofield. Aí eu gosto, eu vou na onda do Scofield mesmo, mas é mesmo aquele que você faz até acorde com o drive, né? Então, meus efeitos são basicamente esses. Mas eu levo lá, eu tenho um pedalzinho lá que é um stomp box, não tem essa coisa de pré, essas coisas, são só mesmos os efeitos. E, cara, eu liguei ali, não tinha nem reverb o amp. E o som tava ali. O som tava ali. Eu vejo assim, o timbre, o entendimento da preocupação do músico com o timbre é quando ele atingir um certo nível de maturidade dentro da música, porque o timbre, ele é a voz do músico. Isso é claro. Você acabou de fazer uma citação de que o Mike Stern gravou no seu CD. Eu tenho certeza que se a gente botar aqui para tocar, você não ia precisar falar nada. Sem dúvida. Que ao ouvir a gente ia falar, ou é o Mike Stern, alguém copiando ele. Ou alguém copiando ele. É verdade. Cara, e aí um dia antes, né, eu falei, o Mike, qual amplificador que você quer? Posso tentar conseguir? Ele falou, não, só 2 amps, o amp que tiver. Tá valendo. Eu tinha um Jazz Chorus, eu tinha um amigo que tinha um outro igualzinho, inclusive ele foi comigo na gravação, botou os Jazz Chorus, o Mike foi lá, meu pai mexeu, daqui a pouco, pum, som do Mike Stern. Fábio, falando em timbre ainda, eu vi que você tá tocando com uma guitarra diferente. Fala um pouquinho desse instrumento. Uma headless. Aquela guitarra ali, cara, eu desenvolvi junto com Adonis. Adonis é um luthier incrível, tem vários aqui, né, em Vitória. Sou amigo de vários luthiers aqui, fantástico, pessoas maravilhosas. Mas eu parei no Adonis, porque a gente começou a fazer uma parceria e tudo. E a gente desenvolveu essa guitarra, né? Eu dando as ideias e ele mexendo, e ele falando, Fábio, por aqui, por ali. Aí surgiu aquela guitarra. A ideia daquela guitarra é um pouco o Alan Holdsworth. Ele usa no final da vida dele, ele estava usando uma guitarra parecida com aquela ali. Né? A dele era uma Kiesel, uma marca americana, né? Acho que é Kiesel, não sei exatamente. Era aquelas guitarras lá caríssimas, né? Falei, Adonis, vamos fazer? Vamos. Adonis topa tudo, né, bicho? E vamos. Ele está construindo instrumentos maravilhosos. Aí fomos desenvolvendo e chegamos naquele resultado ali. A parte de cima dela é oca, a de baixo é sólida, né? A de cima é oca, toda nacional, cara. Eu não vou me lembrar o nome das madeiras que ele usou, mas agora eu estou trocando o captador. Eu usava um captador que é feito no sul do Brasil. O Adonis está fazendo o captador. Vou botar 2P90. Tá lá com ele para ele botar. Ele que está fazendo 2P90. 2Ps90. Plural. Bom, a ponte é nacional, também feita no sul do Brasil. As madeiras brasileiras, o construtor é local, é daqui. Tudo nacional, cara. Só o seletor de captador que é da Fender. O resto é tudo nacional. E tudo. O processo de adaptação? Porque como ela não tem headstock,
Uhum. Posição de correia. Como é que foi a construção disso aí? Eu sei. Deu uma pequena estranhada, mas foi pouca. Ah, é, o fato dela ser menor aqui, então o braço ele fica mais. Porque eu uso o braço curto no instrumento Sim. aqui, né? Eu não boto no abraço o instrumento. Então o braço entrou um pouco mais, porque a guitarra é menor. E realmente, no começo, nas primeiras tocadas, eu estranhava, porque o headstock ali, ele é uma referência visual pra gente, né? Aí eu estranhava um pouco. Eu fui fazer um show, cara, na casa do governador, um show com o naipe de 3, com o meu trio. E, cara, estranhei, já tinha tocado com ela, mas estranhei pra caramba, errei a beça. Aí depois eu falar, pô, bicho, errei, mas errou não, cara. Errei, eu errei mesmo, essa A consciente. sensação é que é menor o braço, né? É, mas não é. É a mesma coisa, só não tem um headstock. Mesma coisa, exatamente. Mas aí a ausência do headstock te tira um pouco do centro, assim, sabe? Mas aí já já acostumei. Ela é levíssima. Você toca 3 horas se precisar e não sente que tá com a guitarra pendurada, cara. É uma delícia, assim. E o som dela é do jeito que eu quero, do jeito que eu queria. Só que esse captador que tava aqui é legal, é ótimo captador. Brasil, cara, já estão fazendo tudo, cara. Tudo. Você não precisa mais ter um instrumento importado. Sim. Ele puxa um pouco mais pro agudo e eu gosto de um som um pouco mais aveludado. Daí a troca pelo P90, que eu tô trocando lá com a Adonis lá. E a acústica? Eu tenho uma guitarra chama Arctop, né? Sim. Que eu fiz com o João Cassias, lá em São Paulo. O Cassias é o cara, né? Atualmente. Uma linda guitarra também, né? Aquela guitarra ali chama Jazz Elite. Ela é incrível também. Nessa guitarrinha eu uso 011. E nessa outra eu uso 012. Eu uso aquele encordoamento. Eu sempre esqueço o nome dele. É austríaco, como é que é? Daqui a pouco eu lembro o nome. Sempre esqueço o nome, impressionante. Eu bloqueei o nome. Aí depois eu acabo lembrando, né? Mas é flat? É flat, é Tomastic. Tomastic Enfeld, eu não sei como fala, Enfeld, não sei. Cara, que corda e que guitarra. Tudo, você bota aqui, parece que tá tocando uma orquestra, assim, tudo afinadíssimo. A construção da guitarra, né? O João Cassias é um cientista, assim como o Adonis, mas o João, ele foi para os Estados Unidos fazer curso de luteria. O cara é além de ser um cara gentil, educadíssimo. E aí, quando eu descobri o João, descobri pela internet, eu falei, pô, eu quero ter uma guitarra dessa, mas pô, como é que eu vou fazer? Aí entrei em contato com ele, falei, eu faço, coisa e tal, parará. O que facilitou a minha compra da guitarra foi porque ele dividiu. Dividiu em várias prestações. Eu fui pagando. Quando eu acabei de pagar, eu falei, João, acabei de pagar, vou acabar de preparar a sua guitarra. Aí já tava, porque ele vai fazendo as guitarras, né? Sim. Então você começa a pagar antes, demorou 2 anos e tal, assim. Não porque ele estava esperando acabar de pagar, é porque tinha outras guitarras na fila. Fui lá, conheci ele, bati um longo papo com ele. Ele me viu tocando. Falei, eu já sei como é que eu vou mexer nessa guitarra. O captador, pra você ter uma ideia, é uma guitarra com som de jazz. O captador é o Alnico 2 da Seymour Duncan. É o captador da guitarra do Slash. Olha que coisa curiosa. Sim. Só tem um captador perto da escala, né? Do braço, né? E tem um puta som de jazz. E aí ele deu uma mexida ali naqueles parafusinhos que tem no captador ali, aqueles contatos ali, levantou uns. Cara, na hora que eu toquei a guitarra, fui pegar a guitarra, toquei a guitarra, falei, nossa, tô no paraíso. Fábio, você já se resolveu com esses instrumentos? Eu vou dizer por quê. Eu tenho uns amigos que também tocam com guitarra sólida, guitarra acústica, modelos diferentes, né? A semiacústica, acústica, é uma paixão pelo timbre, pelo visual. Mas algumas têm um desconforto. Bojo grande, peso. E aí agora você vem uma guitarra totalmente a versão do que você usava. E aí, como é que ficou? Agora é só essa? Ou não, eu vou usar essa aqui? A pequenininha? Como é que vai ficar? Como é que tá isso aí? Já se resolveu? Cara,
Cara, eu só toco com ela. Agora eu tô sem tocar com ela porque ela tá lá, o Adonis está Sim. mexendo nela, né? Mas é minha paixão, cara. A guitarra do Cassias e a guitarra que o Adonis fez. São dois luthiers incríveis. Cara, impressionante ter descoberto o Adonis. Como eu já falei, assim, eu não quero criar Sim. inimizades com meus amigos, outros luthiers aqui, maravilhosos. Mas o Adonis ele é incrível. Como constrói bem, como entende o que você está pedindo, sabe? Enfim, eu só tô tocando com ela, cara. Todo gig que eu vou fazer é com ela. Mas eu tenho uma outra. Guitarrista é fogo, né? Eu tenho uma outra paixão. Eu tenho uma Fender Stratocaster Olha aí. Plus Deluxe de 95. Uma guitarra também. Não dá nem pra comentar. Então, mas aí a minha pergunta. Tá Eu resolvido? revezo Não tá resolvido, não então. Tá, não dá pra resolver. Não dá pra resolver, não, né? Eu revezo entre as três. Estou sempre revezando. Mas eu tenho ficado mais com a. Pra fazer show, por exemplo, Sim. a do Cassias me serve mais. Porque eu tenho muito ciúme dessa guitarra do Cassias. Por ser uma guitarra que não é sólida. Então, vou dar uma canja, empresta essa guitarra aí. Não gosto, não. E eu não tenho esse problema. Extrato pode pegar, tocar, que é uma guitarra sólida, pancada. Mas a do Cassias, não. A do Cassias eu tenho um receio, então eu prefiro fazer em shows. Porque aí não tem negócio de canja, de pessoas chegar lá só para conhecer. Não, tudo bem, pode olhar, não tem problema nenhum, mas assim. Então é um ciúminho. Teve um tempo que você estava usando uma PRS? Eu tenho essa PRS também. Aí, ó. A PRS também é uma guitarra também. Pô, a PRS cara, é uma guitarra. Olha, Ela tem um timbre característico também, né? A PRS, ela chegou no mercado, eu não conheço muito bem assim, a história, me aprofundei na história dela, mas ela chegou meio que fazendo uma coisa entre a Gibson e a Fender. Mas ela não tem um som de Fender, não. Tem um som de Gibson, por causa dos humbuckers, né? Uhum. Mas o de Fender ela não tem, não. Eu uso mais o captador do braço dela, né? Eu não uso muito captador de ponte, aquele coisa mais rock, né? Eu não tenho nem cacuete para tocar rock, cara. Não é a minha escola. Se precisar, fala assim, vamos fazer uns 30 shows com a banda de rock. Eu quero que você seja o guitarrista. Eu vou dar minha contribuição com a minha personalidade e, obviamente, eu vou estudar, vou me dedicar e vou conseguir tocar o rock ali. Mas nunca foi. A minha praia é a música brasileira. Por isso que eu fui fazer shows fora do Brasil, porque eu fui tocar música brasileira. Eu vou tocar rock, lá tem 200 milhões tocando rock lá da cultura deles. A minha cultura tem muita gente que tem a cultura do rock, nascido no Brasil, que escuta rock, blues e manda bem pra caramba. Mas a minha cultura veio da música brasileira, da década de 70, ali ouvindo aquela rádio, todo mundo ali de Gonzaguinha, Tom Jobim, Maria Bethânia cantando, o Caetano Veloso, e todo mundo ali, toda aquela turma da famosa MPB, Djavan e toda a turma ali, todo mundo que tocava na década de 70, que é todo esse pessoal aí, né? Foi que formou a minha. Apesar de eu não ser músico, nem pensava em ser músico, mas escutava muito em casa e na rádio, e era isso, né? Era a música que a gente escutava. Então a minha formação veio disso. Eu tive a oportunidade de dar aula de violão para um italiano. E ele era apaixonado com jazz e música brasileira. Uhum. E aí ele vinha de 2 em 2 anos para o Brasil. Eu dava aula numa escola aqui da Serra. E eu sempre gostei de estudar violão, né? De nylon, bossa nova. Aí ele chegou para fazer uma audição comigo. Cara, o cara sabia de tudo de jazz. O cara sabia tudo de música brasileira. Tô falando coisa aí de quase 20 anos atrás. Onde a internet ainda estava começando pra gente ainda. Ele me apresentou um site, Fábio. Eu lembro disso até hoje. Eu falei assim, cara, isso é tão atual. Eu tô falando de coisa de 15, 20 anos atrás. Nesse site, já era um sistema EAD que ensinava tudo sobre jazz e bossa nova. Tinha partitura, tinha
a mão ali tocando. E ele estudou toda a vida por aquilo ali. Tô falando coisa de 15 para 20 anos, né? Uhum. Aí ele sentou comigo, eu falei assim, então, você sabe tudo. O que você vai aprender? Ele, eu não consigo tocar bossa nova, samba. Ele pegava aquela partitura, ele lia ela todinha, mas ele não tinha o feeling, a sensibilidade. Porque por mais que a gente tenha a escrita, tem sempre aquele sentimentozinho Sim, que vai passar o que você não vai imponderável escrever. não tem jeito. Que você não vai Isso, escrever. exato. E aí que você falando justamente de tocar lá fora, o músico brasileiro, ele é muito invejado em todo mundo. A música Pela brasileira é muito facilidade do músico, por poder seguir vários caminhos, essa facilidade de ser eclético como músico. Eu vou te dizer, eu vou um pouco além disso, pelo seguinte, eu acho que a própria música brasileira é muito eclética. Então, assim, pô, se você pensar que lá do Amazonas até o Rio Grande do Sul, passando pelo Centro-Oeste ali, tem trocentos estilos de músicas diferentes, maneiras de tocar, de cantar. Diferente mesmo, parece que você está em outro país. Você vai lá no Bumba Meu Boi, lá no norte. Pô, vai para Recife, cara. É impressionante. Impressionante. Recife tem o caboclinho, aí tem o frevo, tem o maracatu de duas maneiras diferentes. Cara, você fica, que isso? Numa cidade só, num estado só, tem aquela variedade musical impressionante. Aí me vem o Chico Science com aquela loucura, misturando rock, realmente fazendo uma fusão ali incrível. Só no Brasil isso. Aí talvez sim, o músico brasileiro tem essa capacidade de assimilar, né, e fazer essa miscigenação. Aí eu concordo com você nesse sentido. Porque em relação a músico mesmo, músicos bons tem no mundo inteiro. Sim. Né? Aí você vê o cara que lê fluentemente, no caso do aluno que eu estava dando aula, a partitura. Aí você tem a escrita, escreve aqui o samba. Toca aí. Não, é isso aí. Faz um não, bolero, mas toca né? você Toca agora. Um bolero, né? Mas como é que é isso? Mas não tá escrito aqui assim, não. E aí eu comecei a observar, cara, interessante a influência da música brasileira em algumas músicas americanas. Sim. Que eles tentavam interpretar o samba, mas saía pop. Eu comecei a ouvir alguns discos, alguns vídeos antigos ali da década de 80 e eu não entendia muito o ritmo que eles queriam interpretar dentro daquele estilo. E aí eu comecei a entender porque era como eles liam a música brasileira. Tá escrito lá no Yelbook, samba, né? Então vamos tocar samba, mas vamos tocar samba. Deixa do meu jeito. Do jeito lá para você ver o Sérgio Mendes contribuiu muito por essa miscigenação aí, para a leitura americana do samba brasileiro, porque ele fez uma coisa do samba internacional, né? Ele criou aquela aquela levada meio internacionalizada, legal pra caramba, sensacional. E aí os norte-americanos, principalmente, viam a música brasileira um pouco daquela forma ali, que o Sérgio Mendes tocava ali, aquela coisa ali, né? Mas olha, tanto a França quanto a Itália, eles tocam muita bossa nova. Tem muita coisa de bossa nova. Domingo agora eu estava ouvindo com minha esposa em casa só música francesa, jazz francês. Você pede lá no Spotify lá, a gente tem aquele aparelhinho assim que você toca jazz francês, aí vai tocando aquela coisa manouche, aquela coisa, e de repente surge um monte de bossa nova mesmo, tocada em francês. E até mesmo músicas de Tom Jobim. Eu ouvi lá o Samba da Nota Só, com com letra em francês. Eu fico encantado hoje com japoneses tocando samba e bossa nova. E chinês, então, você viu? Acabou. Pronto, já não tem barreira mais, cara, né? Eu tenho um amigo, o Renato, ele tocou com o Ivan Lins muitos anos, depois tocou com o Marcos Valle muitos anos também. Ele foi ao Japão mais de 10 vezes
para tocar Marcos Valle. Mais de 10 vezes tocar lá em Tóquio, lá em outras cidades, para tocar bossa nova, tocar a música do Marcos Valle, que é o cara nascido na bossa nova ali. Fábio, escritor. Escritor. Vamos falar um pouquinho. Vamos. Livro Acordes na Guitarra, Suas Escalas e Acompanhamento. Esse livro surgiu da minha prática como professor, né? Eu conhecia um material do professor Sérgio Benevenuto. É sempre bom dar o crédito às pessoas. Sim. Que eu conheci um material dele, uma parte do material dele que ele dava aula no Rio, lá na Rio Música. E o Sérgio é meu amigo, gente maravilhoso. E quando o Túlio Colura foi fundar o curso lá na FAMES, ele me chamou para trabalhar como professor de guitarra. Eu falei, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar o acompanhamento. Porque são duas coisas que eu observo muito naquilo que eu já falei do ritmo, na improvisação, e o acompanhamento. Eu vejo muitos guitarristas e violonistas que não sabem acompanhar. Sim. Até hoje. E eu vejo pessoas comentando isso aí, nesses podcasts, inclusive. Aí eu trabalhei, desenvolvi essa metodologia com esse norte dado pelo Sérgio. E depois, aí, engraçado, aí eu fui desenvolvendo, chamava de apostila, e um amigo falou assim, cara, isso não é apostila, isso é um livro, pô. Isso é um livro, rapaz. Aí eu falei, tá, então vou começar a chamar de livro. Aí a FAMES, na época, surgiu como editora. Aí eu falei, pô, vou lançar esse livro aqui pela FAMES. Aí aconteceu de eu lançar, tive a sorte, a oportunidade, e aí lancei esse livro, onde eu falo do uso de como trazer o acorde da partitura para o instrumento e como que eu vou movimentar esse acorde. Porque o acorde não necessariamente precisa ficar parado. A gente pode criar um movimento com ele, criar uma melodia em contraponto à melodia principal, com a ponta do acorde, até mesmo com o baixo. Eu abordo tudo isso, começo das tríades, falo um pouquinho sobre o processo de cifragem, que é importante, porque você vai ler a cifra, vai ver o que tem naquela cifra ali, e como é que você pode criar um movimento daquele acorde ali. E chego nas tétrades, e finalizo esse livro falando dos acordes nas 4 primeiras cordas, que eu chamo de acordes guitarrísticos, que são os acordes que a gente usa para acompanhar muitas vezes quando tem um piano, fazendo ali na região média, e você vai para a região aguda ali, trabalhar ali, ficar ali, com cuidado rítmico, mais uma vez, para não fazer uma confusão rítmica com os outros instrumentos e atrapalhar o foco lá, o cantor ou o instrumentista que está fazendo melodia. Então, de maneira sucinta, trata sobre esse assunto, esse livro. Né? Falo das escalas dos acordes, como é que, não para efeito de improvisação, mas como as notas que cada acorde tem, que eu posso usar, e as outras que eu tenho que tomar um certo cuidado no uso delas, porque elas criam uma interferência no som da tríade ali. Né? A minha forma de olhar para um material didático, a gente vem da década de 80 que se vendeu muito material didático, né? Principalmente os vídeos, vídeos, né? Vídeo aula. Mas eu estou assim, sendo assim, mais direto ao material físico, sim, livros, né? E o que eu sempre observei, que o brasileiro ele é vendedor. Que durante um tempo, muitos livros, eles falavam da mesma coisa. Sim. Falavam da mesma coisa. Mas o interessante é que eu comecei a observar no livro que não é o conteúdo, porque hoje a gente tem informação sobre tudo na internet. Porém, qual é o diferencial de um material, um livro didático? É a metodologia e a história pessoal de cada um. É o que faz diferente. Eu posso escrever um livro com o mesmo conteúdo e contexto do seu, mas não vai ser nunca... tem abordagem pessoal, claro. Abordagem totalmente pessoal, cultural que você traz, experiências, forma de enxergar, forma de aplicar,
Por isso a importância do estudo e de buscar conhecimento, né? Aham. E esses materiais assim vem, Fábio, assim, enriquecer muito o nosso estudo, Uhum. né? Inclusive, eu quero adquirir esse material porque eu quero conhecer um pouquinho dessa visão Para do violonista professor, e do guitarrista, mestre. É isso aí, eu gosto muito, né? É interessante, assim, ter essa abordagem. E olha que curioso. Aí, quando eu fiz isso, tinha uma amiga que estava terminando o mestrado dela na Unirio. Esse mestrado que eu fiz, das práticas musicais. Falou, mas amigo, você fez o livro, você tinha que ter feito esse livro no mestrado, ia ser o seu produto do mestrado, que é o mestrado profissional. A gente não faz uma dissertação, a gente faz um produto. Eu falei, putz, e agora, e agora, e agora? Vamos fazer. Já lancei o livro, aí eu fiz os vídeos, vídeo-aula sobre o livro, mas só sobre a parte de tríade. Eu não gostei do resultado do vídeo, efetivamente. Fiz o site lá chamado pensarmusica.com, botei lá, mas eu não gostei do resultado, não. Do vídeo, não do produto em si. E aí eu tô pelejando para conseguir refazer os vídeos. Agora eu mudei um pouco, vou focar mais nas tétrades, vou fazer uma passagem mais rápida sobre as tríades e botar o foco maior nas tétrades, até finalizar com os acordes guitarrísticos, né? E esse foi o meu tema do mestrado. Sensacional. Fábio, a gente está indo para o final. Eles não sabem, mas a gente já está no nosso segundo podcast, né? Olha. Nós fizemos o primeiro contato lá na escola, né? Bateu Sensacional um papo aquele papo. É. E eu tenho certeza e espero que essa conversa não termine por aqui. Não. Né? Que a gente possa... Tem muito que aprender com você, não, rapaz. Aprendemos juntos, né? Aprendemos juntos aí. Pô, você sabe de muita coisa. Obrigado. Empreendedor nato, que coisa interessante. Isso aí. As coisas que você me falou ali são muito importantes para nós músicos. Vamos falar mais sobre isso. Antes de terminar, eu quero te mostrar uma coisa aqui. Não, eu quero agora. Você me fala. Não, agora a gente já quer ouvir falar um pouquinho do naipe de 3, né? É o naipe de 3, que é o meu trabalho mais atual. Sim. Que tem aqui, ó. Tem aqui uma camisa. Ó, camisa naipe de 3 Brazilian Jazz. Olha que legal. Que essa é sua. Obrigado. Ah, garota. Linda, linda, hein? É, naipe de 3. Eu vou te fazer uma surpresa com essa camisa, você vai ver. Ah, legal. Pô, ótimo, eu adoro. Esse naipe de 3, porque assim, em 2014 eu fui chamado para fazer show na Itália e na França. E aí eu falei, pô, vamos levar um quarteto, um quinteto para lá, não dá nem para... E aí 2 amigos toparam, baixo e bateria. É legal falar o nome deles, o Thiago Vieira, baterista. Sensacional. Thiago, meu amigão. É meu parceiro já há muitos anos, tocamos juntos há muitos anos. Sim. Fizemos uma turnê minha aqui, Circular Brasil, fizemos show em Porto Alegre, Salvador, Belo Horizonte. Depois aí ele falou, pô, eu vou com você. Eu falei, cara, não tem verba. Não, aí ele conseguiu pela FAMES. Sim. E o outro foi o Caco Dinelli, baixista. Sensacional. Seu parceiro de instrumento. Sensacional. Caco Dinelli. E aí eu falei, pô, vou fazer com um trio. E aí eu já, por causa desse livro, eu desenvolvi uma habilidade de fazer acorde com melodia, sabe? Mas não aquela coisa de chord, melody, de todo mundo junto, não. Faço acorde, melodia, vou ali. Eu escrevo arranjos para guitarra, para violão, solo, sabe? Então, assim, eu falei, não, vou topar isso daí, vou desse jeito. E fui para lá, ainda como Fábio Calazans Trio. Aí quando eu voltei, eu continuei tocando com o trio, falei, não, vou mudar o nome, vou botar um nome no trio, não vai ser Fábio Calazans, porque inclusive eu penso assim, que a gente divide um pouco, um pouco a responsabilidade meio que inconsciente. Não é responsabilidade, porque por enquanto a gente só toca minhas composições e releituras de composições de autores brasileiros, né? Tem lá Tom Jobim, tem João Donato, e agora eu estou incluindo alguns internacionais, o pessoal do jazz ali.
Aí eu falei, vou botar um naipe de 3. E aí fiz shows já no Festival de Santa Teresa, fiz shows aqui em Vitória, em algumas casas, fiz show naquela sala Sônia Cabral, já com o nome naipe de 3. Eu fui aos Estados Unidos fazer show lá com o trio também, mas aí esses meninos não foram comigo, não levei os músicos daqui. Fiz show lá com o trio, com esses arranjos. E estão seguindo essa caminhada. É difícil. É difícil fazer show de música instrumental em Vitória. No Brasil já é muito difícil, né? E em Vitória ainda é mais difícil porque faltam espaços para show, sabe? Show de 1h15, 1h20, para você tocar ali, as pessoas irem ali só consumir o seu show e depois socializar. Depois vai tomar uma bebida, vai tomar um café, vai bater um papo. Não tem esses espaços pequenos, espaços menores, sabe? Sim. Porque a música instrumental no mundo inteiro não atinge muita gente. É verdade. E sempre foi assim, sempre será. Então aqui eu sinto falta desses espaços menores, onde a gente vai ali mostrar um trabalho autoral, um trabalho de releituras de músicas de autores. Mas a gente vai seguindo em frente. A gente fiz lá no Hells Bells, aquele bar novo lá na Praia do Canto, e a gente vai batalhando, fazendo as coisas aí, por aí. Muito bom. E eu quero apreciar. Vai apreciar. Já tem os vídeos no YouTube, a gente tocando lá. Eu, o Gabriel e o Hugo gravamos os vídeos, né? Tem 4 ou 5 vídeos a gente fazendo esse repertório. Tem alguma coisa também da gente fazendo shows, que eu fiz esse show ainda como Fábio Calazans. Fizemos no Bravo, a gente fez um micro festival lá, de 2 bandas no mesmo dia. Aí eu toquei com esse trio, e depois teve um trio de um outro músico. Fiz na loja Carneiro ali, que tinha ali. Carneiro, acho que a Carneiro tinha ali em Goiabeiras. A gente vai tocando nos espaços onde acontece, né? Sensacional. Então tem algumas coisas gravadas no YouTube. FP Calazans. Porque tem os outros Fábio Calazans ali. No YouTube tem mais uns 2 ou 3 Fábio Calazans. Mas bota @FP Calazans, chega no meu. Esse material que você trouxe, deixa eu olhar. Aqui são os meus 3 discos, né? Deixa eu ver aqui que eu quero apresentar. São seus. Olha! Não sei se você escuta CD vai para a ainda. biblioteca. Olha aqui, sensacional. Esse aí é o terceiro. Fábio Calazans, Orbe. Orbe, é. Esse foi produzido pelo Sérgio Benevenuto. Olha. Esse disco ficou muito legal. Alto padrão de qualidade, hein? Rapaz. Esse aí é o Outro Dia. Fábio Calazans, Outro Dia. Muito legal. A capa. Legal, né? Foi muito o Wilvan legal. que fez. O Wilvan é um artista capixaba, um artista plástico, muito legal. Fábio Calazans, Faces. Esse daí é o meu primeiro disco. É esse que o Mike Ster. Esse daí, na verdade, é um disco assim, não é um disco de carreira, é um disco que eu falei assim, olha, eu toco, eu faço esse tipo de coisa, eu ainda estava me formando na faculdade, então aí tem vários, tem o Jorge Pescara, tem o Zé Lourenço, vários amigos assim que estavam ali. O Mike Stern não é meu amigo, mas foi por intermédio de um amigo que falou, pô, ele que traz o Mike Stern pro Brasil. O Júnior. E aí falou, cara, você quer botar um Mike no seu disco? Eu falei, ele se pergunta 2 vezes. Fábio, para te encontrar. Para me encontrar. Rede social, contato de telefone. Então, para minha rede social, eu uso bastante o Instagram lá, né, que é Fábio_Calazans_music. É a minha rede lá no Instagram. Tem o meu YouTube, que lá não tem contato, né? Sim. Mas no Instagram encontra lá fácil. Tem o meu e-mail, né? Que é o fabiocalazans45@gmail.com, né? O meu site está, no momento eu estou refazendo, então ele está fora do ar, vai voltar em breve. Mas o que eu tenho? Tem esse Instagram, tem o YouTube. Telefone de contato, você quer deixar? O telefone de contato, claro, posso deixar sim. Pode falar? 27, claro. 981229449. E aí é o WhatsApp, pode ligar ou pode mandar um WhatsApp
que estarei lá assim que eu ler, que eu puder responder, respondo. E adoro. E uma coisa que eu tenho feito muito, que eu queria falar antes de finalizar, que é o seguinte: produção. Eu adoro fazer produção. Estou finalizando a produção de um trabalho de um compositor chamado Sérgio Regis. E essa coisa me atrai imensamente, o estúdio, cara. Eu adoro estar ali no estúdio produzindo, escrever os arranjos, desde o começo, desde o início da concepção, pegar o trabalho, a música, desenvolver o arranjo, ir para o estúdio, escolher, fazer a regimentação, as músicas que vão tocar, quem são os músicos que vão tocar esses instrumentos, ir para o estúdio, gravar, editar, mixar. Cara, esse é o meu maior prazer atualmente. Estou muito amarradão nisso daí. Já tenho mais 2 trabalhos de produção prontos para começar a fazer, né? Então, assim, eu estou muito motivado com isso daí atualmente. Sensacional. Fábio Calazans, músico experiente capixaba. Eu quero agradecer porque você prontamente, cara, através de um contato ali de direct do Instagram, né? Que eu enviei para você. Na verdade, eu já vinha namorando. A rede social ajuda muito para isso. Eu também. E esses 4 episódios que a gente vem trazer sobre viver de música, eu falei assim, cara, eu quero artistas, músicos que construíram essa trajetória. Legal, bacana. E você foi um deles que eu vi como referência, eu já acompanho o seu trabalho. Obrigado. Né? Muito bom. Conheci a primeira vez com o Thiago Vieira, que tinha me apresentado. Uhum. E aí o meu olhar ficou ali voltado para o seu trabalho, né? Legal. Todo mundo fazendo sempre alguma coisa, graças a Deus, trabalhando, né? Mas eu falei, um dia eu vou ter a oportunidade de conectar com esse cara, e chegou esse dia. Ótimo. E é um prazer, eu quero agradecer, né? Porque você prontamente esteve ali, se colocou à disposição, né? A gente trocou as primeiras conversas ali pelo WhatsApp, depois tivemos um pequeno encontro e muito obrigado. Cara, eu também só tenho a agradecer e assim, pode chamar quantas vezes quiser, que eu estarei disponível para fazer isso. Adoro conversar, adoro falar de música e quero parabenizar você, Marciano. Cara, incrível a sua atitude, a sua maneira de fazer as coisas. Obrigado. Conheci a tua escola hoje, está de parabéns por tudo que você vem fazendo aí, cara. Muito legal e obrigado mais uma vez. É isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Music Flow Business, a gente vai fechar por aqui. Se você é uma empresa ou você é um músico e quer divulgar o seu trabalho aqui nesse canal, entre em contato com a gente, né, nas nossas redes sociais ou pelo telefone 27 99704 4239. Eu mesmo vou te atender lá e a gente vai poder desenvolver um belo trabalho de gravação do podcast. Se você quiser também divulgar a sua empresa, o seu trabalho, o seu negócio aqui nesse canal, pode entrar em contato que a gente está aqui à disposição. Valeu, até o próximo.